Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sábado de preparação do Cruzeiro, preparação encerrada, o compromisso importante neste domingo, diante do Red Bull Bragantino, às 18h30 no Mineirão. Sobre público, ainda não chegamos em 35 mil ingressos vendidos. A venda pode melhorar, inclusive, para quem sabe ter um público próximo de 40 mil. Continuando nesse ritmo que está aí, devemos ter ali 36, 37 mil torcedores. Não deixe de ser um bom público. Confesso que esperava mais, mas também entendo que tem Copa Libertadores no meio de semana. No outro sábado tem o Grêmio. Então são 3 jogos seguidos em casa. De qualquer forma, quem puder, quem animar, ainda tem muito ingresso. ingresso.cruzeiro.com.br. O sócio aí com o benefício em dobro e todo sócio comprando o ingresso a R$ 40. Bora lá no Mineirão. Cruzeiro precisa da vitória para reagir nesta parte de baixo da tabela. Dificilmente deixará a zona de rebaixamento, mas um passo de cada vez. Então é jogo aí fundamental para o Cruzeiro e um Red Bull Bragantino que não deve ter o Mosquera, um dos principais atacantes do time. Inclusive hoje a gente soltou a matéria aí no centraldatoca.com.br. Ele passou por exame aqui em uma clínica em Belo Horizonte e dificilmente terá condição de atuar neste compromisso diante do Cruzeiro. Já o Cruzeiro tem aí o técnico Arthur Jorge, o elenco quase que na totalidade à disposição. Claro que um ou outro ainda fazendo trabalhos aí no departamento médico, ou por exemplo o Luiz Sinisterra, ele voltando a treinar só agora com o grupo, vai precisar aí de mais dias até ser relacionado. E claro, o Cruzeiro vem nesta maratona de jogos, então lista dos relacionados é somente ali no dia do jogo, quando sai a escalação, para saber se um ou outro pode acabar ficando fora. Teve um tempo maior para recuperar, para treinar, mas aí temos que aguardar o que vai fazer o Arthur Jorge. É aquele lembrete de sempre. A escalação é somente na pré-eleição, algumas horas antes da bola rolar. A oficial sai 1 hora antes, isso é fato. Mas o Arthur Jorge, ele comunica ali aos atletas, e jogadores falaram sobre isso na zona mista, lá em Guayaquil, que eles ficam sabendo somente na pré-eleição. O Arthur Jorge, ele comanda trabalhos táticos também, mas com jogadores misturados. Às vezes faz ali uma dupla de zaga diferente, um lateral que vai jogar e outro que não vai, volantes também, no ataque, e assim vai. Ele montando o time do Cruzeiro sempre na cabeça dele, obviamente. Já tem a equipe que começa diante do Red Bull Bragantino. Vamos ver. O Cruzeiro, que teve um time com algumas peças mudadas em relação ao duelo com o São Paulo, e agora fica aí a expectativa do que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Ele não terá o Wallace, não será relacionado, isso é um fato. O jogador vem treinando à parte até que o futuro seja definido. Já teve, inclusive, uma conversa do staff do Wallace com a diretoria do Cruzeiro, e eles vão, nos próximos dias aí, estudar quais são as possibilidades. Com a janela fechada, dificulta uma saída no momento, mas com a janela se abrindo no meio do ano, é muito provável que o Wallace seja negociado. No momento não tem nenhuma conversa para uma rescisão contratual. Claro que os próximos dias é que vão definir aí os passos dessa história, mas está cada vez mais distante o aproveitamento do Wallace neste momento, depois da questão de indisciplina. Bruno Rodrigues deve voltar a ser opção, ele ficou fora da lista aí dos relacionados para São Paulo e também para o jogo do Barcelona de Guayaquil. Vamos ver se tem alguma outra novidade na lista. Lucas Romero ainda não retorna. O jogador vem fazendo aí trabalhos específicos, não foi totalmente liberado para os treinos com o grupo. A expectativa é de que no início da semana que vem, aí sim, o Romero possa voltar a ficar à disposição. Aguardar primeiro o jogo diante do Red Bull Bragantino, e aí logo após o Cruzeiro já passa a pensar na Copa Libertadores da América.
Tá falado, pessoal? Um abraço, bom dia, bom sabadão a todos, em especial para toda a nação azul, sábado de trabalho à tarde na Toca, finalizando a preparação para o duelo de amanhã, 6h30 é o Bragantino, o Cruzeiro que teve a derrota para o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, mas depois da boa vitória contra o Barcelona de Guayaquil é chave virada, até por isso o torcedor que corresponde nas arquibancadas a uma expectativa boa de 40 mil torcedores para amanhã, noitada na Pampulha. Atenção, hein? Vou falar para você da HS Autopeças. Passa na HS. Lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com maior estoque de peças da região. A HS tem 35 anos de mercado. A HS você encontra ela no bairro Glória, Céu Azul, Veneza, Laranjeiras e também no Linteia. 3474-0022. 3474-0022. A equipe do Tião que está pronta para te atender. Não se esqueça, peça é coisa séria. Peça é na HS Autopeças. O Cruzeiro que teve ontem, né, efetivamente o primeiro dia de trabalho para o jogo contra o Bragantino, porque na quinta-feira foi o regenerativo após a viagem do Equador. Hoje trabalha à tarde, a parte física conta muito. Ontem, por exemplo, o Lucas Romero segue fazendo trabalho parcial e se for para o jogo pode ficar como opção no banco de reservas. Outros atletas serão reavaliados, caso do próprio Gerson, se não der para ele, vai o Mateuzinho. É o Cruzeiro para ter prioridade em todas as competições. E pensando em outra competição, na próxima quarta-feira tem um duelo em casa, a estreia na Copa Libertadores diante do torcedor contra a Universidade Católica do Chile, e os ingressos vão começar a ser vendidos já neste domingo à noite para o sócio, na segunda-feira à tarde para quem não é sócio. É casa lotada todo jogo, a diretoria chama o torcedor. Tá certo? Bom dia! A confiança voltou também. A fé tá de volta. Lembra dela? Vambora, Gilbert. Picando a mula, velho. E olha só, o Red Bull Bragantino, você falou, o Cruzeiro ganhou na Libertadores, tá grandão, não sei o quê. Red Bull Bragantino perdeu, viu? Jogou ontem, né? Perdeu. Mas jogou com o time em reserva? Jogou com o time em reserva. Foi o que eu falei ontem com o Rica aqui. Os caras não vão botar na quinta-feira, sabendo que tem jogo. 9h30 da noite. Não, e foi lá onde o Galo jogou, né? Foi lá na Venezuela contra o cara bobo. O cara bobo. Você vê que foi tão difícil essa questão da logística que o Milton nem conseguiu chegar ainda. Ah, não. Mas ele é o representante. Ele tá né, vindo, tá? Ele é o mascote do ele cara é bobo. O cara bobo tá chegando aí, cara. Ele que batizou o time. Mas é isso aí, ó. Então o cara bobo da Venezuela venceu por 1-0 o Red Bull Bragantino. O adversário do Cruzeiro no domingo estava, sim, com o time reserva. Vai achando, os caras já venceram o Flamengo e Mirassol. Atropelaram o Flamengo. Estou citando. É o Red Bull do Mancini e do Hever, filho. Abre seu olho no último aí, viu, filhão? Pois é, venceu o Flamengo, venceu o Mirassol, mas nos outros jogos também o Red Bull Bragantino não tá lá essas coisas, tá? Então foram 2 joguinhos aí que sim, foram muito bem, mas também agora é o Cruzeiro fazer sua parte, né? Não importa muito se o Red Bull jogou na Sul-Americana, jogou na Champions, jogou na Libertadores, o Cruzeiro tem que fazer sua parte, porque venceu na Libertadores, ótimo. Todo mundo queria ver o Cruzeiro vencer na Libertadores. Mas e no Brasileirão? Todo mundo é gente pra caramba. Agora, você também que eu sei. Agora é o Brasileirão, então o Cruzeiro que com o Arthur Jorge venceu perdeu de 4-1 pro São Paulo, mas o saldo tá ali, ó, tá igual. Venceu de 3-0, perdeu de 4-1, venceu 1, ganhou 1. Tá, agora vai empatar, né? Tá igual. Perdeu, venceu, fora, empate. Mas aí o Cruzeiro, 19ª posição, precisa valer a força de sua casa, a força do Mineirão para poder vencer nesse jogo domingo 6h30, já mais de 25 mil cruzeirenses garantidos. A expectativa de público, segundo a Minas Arena, de 40 mil torcedores para esse jogo. É um público bom, é um público que dá assim... 40.004, né? Porque tem 4 ingressos que a gente vai distribuir. É aqui verdade, também, então né? é 44 mil já então. Não. Nós não temos 4 mil ingressos. Não. Tá ruim de conta, hein, mano? Isso, ainda bem que você faz jornalismo, hein? 40 mil mais 4, 44. Não, pô. Não. 40 mil e 4. Bom. Nós temos 4 mil Mas que ingressos. ignorante, velho. Não, mas é porque o cara que me passou aqui os dados, ele passou errado, casal. Peça um pouquinho, mas eu posso até compreendo que eu não sou bom de matemática, mas em português eu destroio, cara. Você pode ter certeza disso. Eu tô vendo. Eu sou quase um... Ele passou a conta errada. É de uma variada, né? Mas é isso aí, vamos lá então. Vamos projetar um provável Cruzeiro para essa partida, porque o Cruzeiro tá treinando. Você tá doido? O Cruzeiro tá treinando nesse momento na Toca da Raposa 2. O Arthur Jorge conduz um treinamento agora e depois mais um treinamento amanhã, na parte da tarde, quando de fato vai organizar esse time para ir a campo
no domingo, mas pensando num provável Cruzeiro, Padrinho, você que é um grande fã Gosto do de nosso futebol. Cruzeirão cabuloso, Eu gosto de né? futebol, eu gosto dos amigos. Ah, isso aí, boa. O seu time, ele pode sempre perder, que pra mim vai ser uma felicidade Então vamos maravilhosa. lá. Provável Cruzeiro com o Matheus Cunha no gol. Fagner mantido na lateral direita, Fabrício Bruno e Vidalba, a dupla de zaga. Kaique na esquerda. Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Christian e o Caio Jorge. A única alteração desse time para jogar no domingo com o time que jogou contra o Barcelona é de fato a volta do Vidalba para a zaga. Então algumas interrogações, tá? Porque ainda não tá muito certo essa questão do time do Cruzeiro. Como eu disse, tem mais um treino à frente do Cruzeiro aí, o Arthur Jorge, para essa partida. Então, fica o Fagner ou volta o William? Ah, você tá perguntando pra mim? Pra Sei lá, todos, cara. pra todos Eu nós. acho que o Fagner Debate, fez né? um bom jogo defensivamente. O William apoia melhor, mas defensivamente não tá bem. É um jogo onde o Cruzeiro tem a tendência de isso. atacar mais, né? Tem que ser assim, porque joga em casa e precisa dos 3 pontos. Agora também é um risco, porque o time do Red Bull Bragantino vem de bons jogos e tem um ataque forte. Sim, sim. Tem um ataque que funciona Mas bem. Então, Eu acho que a dúvida... Porque vou perguntar até pra galera da geralzona Boa, aqui, os isso aí. cruzeirenses. Fagner ou William? Unanimidade Fagner. Unanimidade Fagner. pô. cara, Então, ó, assim, E se momento for o Wagner foi Cauã? bem, pô. E se for o Cauã? Cauã Moraes ou... Cauã Moraes. Aí, ó, aí já deu uma dividida maior, mas o Cauã levou a melhor. Então o William aqui tá por baixo de todo mundo aí. o William não convenceu O ainda William ninguém. tá por baixo de você, então. Ui. Mas eu acho que a maior dúvida, Gilbert, não é nem lateral. Acho que o Fagner vai ser o titular. Fez um jogo seguro. Mas foi será que ele um dos suporta essa melhores. sequência? O Cruzeiro tem mais Libertadores pode aí, ser. hein? Sei Mas não, hein? pra mim a grande dúvida é na zaga, cara. Porque ele tirou o Vidalba, colocou o Jonathan Jesus. Tudo bem que era um jogo específico, mas o Jonathan Jesus foi muito bem no É jogo. isso que eu ia Então, falar assim, pro Arthur. Não tô convencido que o se Vidalba fosse volta. Se fosse o Henrique Jorge, eu voltaria o Vidalba pro time. Mas o Jonathan Jesus, eu não sei se ele vai ter uma sequência de time titular. E mesmo se não tiver uma sequência, ele ganhou no quadro ali do professor, ele ganhou uma estrelinha, né? O Vidalba, ele é o titular da posição até o momento. Não foi nenhum problema físico, nenhuma questão. Sim, uma coisa situacional do jogo, onde o Arthur Jorge optou por trazer o Jonathan Jesus para ser a dupla do Fabrício Bruno. Igualar na fisicalidade, igualar na estatura. Um time que iria atacar mais como o time do Barcelona. Uma zaga um pouco mais rápida. Mas a tendência é de que o Vidalba retorne ao time, já que foi só uma opção técnica para essa partida. Mas sim, é muito importante que você tenha essa dúvida, aquela dúvida boa. Ah, coloca o Jonathan, coloca o Vidalba. De resto, a outra dúvida fica no meio-campo. E aí? Lucas Silva e o Gerson. Gerson que saiu no jogo contra o Barcelona, tanto o Gerson quanto o Jonathan Jesus, que apresentaram cãibras ali, mais um desgaste físico mesmo. Por isso a cãibra no jogo contra o Barcelona, mas nenhum problema. Tanto o Gerson quanto o Jonathan Jesus estão treinando normalmente desde ontem, então fica essa dúvida. Volta o Mateuzinho? Mantém Lucas Silva e Gerson? Lucas Silva e Mateuzinho? Acho também Olha que é a um cara da ponto geralzona pra você quando você fez essa pergunta aí. Cara, Mateuzinho não? Mateuzinho não? Que isso, Cara, gente? como é que as Mateuzinho coisas é bom mudam, né? jogador. Muda, é Até verdade. outro dia o Mateuzinho era o 12º jogador. Todo mundo queria ele, esperando o momento pra ele virar titular no time. Depois do jogo contra o São Paulo, caiu em desgraça, né, velho? Sim, que mas foi loucura. muito mal. Foi mal, muito mas mal. quem foi bem? Mas não é só no jogo do São Paulo, Não, não, Gilberto. Nos jogos que o Mateuzinho vem sendo titular, aí a gente que É que faz esse- os é que jogos, esse foi uma a gente sapatada, percebe, né, velho? Exato. E ficou nítido no lance do gol, quando ele perde É, a bola e acaba entregando. Mas o Matheus Henrique, a torcida... O Cabelo gosta de falar esse termo, o frisson do estádio. Quando o Matheus Henrique pegava na bola, você via que dava uma levantada na galera ali, porque ele ainda não tá na melhor forma dele. Acho que nenhum cruzeirense duvida do futebol do Matheus Henrique. Não. O Matheus Henrique é muito bom jogador, mas acho que pelas Mas lesões eu acho que é questão- em sequência atrapalham E ele agora. posicionamento também, e aí cara. você olha, cara, o Lucas Silva não dá brecha, o Gilbert. Vem técnico, sai técnico, os caras põem o Lucas Silva no banco, E o ele Lucas sempre Silva volta. volta. Mas ele é bom, hein? Muito bom, Muito bom. inclusive seu genro, né? Quem dera. Mas, então é uma dúvida técnica mesmo, cara. E bom que o Arthur Jorge tenha essa dúvida, porque a gente fala do elenco do Cruzeiro. Ah, o elenco é curto, o elenco não é qualificado o suficiente. A gente tá falando de uma briga na lateral direita, que ninguém ainda firmou na posição, mas que às vezes tem um jogo ruim, como no caso do William. Até o Fagner fez jogos ruins também. O jogo contra o Botafogo, que o Cruzeiro tomou de 4-0. O Fagner fez um péssimo jogo, mas voltou e conseguiu mostrar o seu futebol contra o Barcelona. Então ninguém tomou de fato essa posição como lateral direito. Você tem 3 laterais direitos
para a função. Você tem 2 ótimos laterais esquerdos, você tem uma dúvida na zaga, o Jonathan Jesus se colocou de volta numa posição onde ele pode ser titular desse time do Cruzeiro. Você tem a dúvida no meio-campo entre Matheus Henrique, Gerson, Lucas Silva ali para a posição, tem os garotos da base também. Quem não volta para essa partida contra o Red Bull é o Lucas Romero. Lucas Romero, mais uma vez, Ainda deve ser não? destaque. Agora, não é aquele problema da fratura nas costelas. Não é mais não? Não, que tirou ele dos últimos jogos do Cruzeiro até a pausa para a data FIFA. Agora é uma situação de um edema na coxa. Que isso. O Lucas Romero ele não estava 100% pro jogo contra o São Paulo. O Cruzeiro chute. levou... Então ele tomou uma bica nas costas e uma na coxa? Pegou o nervo ciático também. Cara, não é lá na possível. coxa. Olha, Ó, então, porque aquilo ali tá maldosos, esquisito. vocês Mas mal são contada maldosos. essa história, Vocês velho. são maldosos. O tá? quê? O quê? E as imagens estão aí, Viu como a nós imagem? somos Espremeu, maldosos. ele tomou Eu um não chute. chutei ninguém, não, bacana. Primeiro o cara na trave. Olha, lembra? Que isso, galera? Pá! Que isso, pô? Fiz nada, Calma, calma, calma. Pegou o nervo ciático também? Mas falando sério, a expectativa é de que ele pudesse jogar contra o Barcelona. É. Até o momento ele não preocupava. Sentiu dores nos últimos treinamentos ali do Cruzeiro, ainda em São Paulo, antes de viajar para o Equador. Voltou para BH, vem fazendo um tratamento com o departamento médico do Cruzeiro, alguns trabalhos ali em campo, mas ainda sem treinar normalmente, sem treinar com o grupo. Então o Lucas Romero não deve ir para essa partida contra o Red Bull Bragantino. A mesma coisa do Sinisterra. Sinisterra que tá voltando, também um problema na coxa, tá treinando parcialmente, não deve ser aí escalado para esse jogo nem como reserva. A expectativa é de que pelo menos o Sinisterra possa ser relacionado contra o Grêmio, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.